Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Meus sinceros agradecimentos a todos que compartilham, que visualizam. Meu abraço a todos do canal Novo Brasil, Novo Progresso. Bom, nós estamos assistindo medidas bem democráticas e pessoas, como o presidente, está caminhando dentro da nossa Constituição. A maioria das pessoas, por não compreender muito bem e por se alimentar fora daquilo que é sadio, daquilo que é puro, que é compreender um pouco a nossa Constituição, eles trilham o caminho dos mentirosos, o caminho daqueles que odeiam a nossa democracia. E falam de democracia, mas os frutos sempre aparecem. Não importa quem você seja, o fruto sempre vai aparecer. Uma das coisas que as pessoas até muitas vezes não compreendem, mas os trâmites que aconteceram no Brasil nos últimos dias, eles foram mais do que legais. O presidente da República ele foi buscar o poder que é o povo, conforme o parágrafo da nossa Constituição, artigo 1, que todo poder emana do povo, que isso é uma coisa que a maioria das pessoas acreditam. Mas aprofundando-se mais um pouquinho, as pessoas não compreendem. E muitos também brasileiros não compreendem, mas nós temos trâmites aos quais serve de parâmetros para que possamos medir a força no futuro. E essas coisas que acontecem no Brasil, todos que são escolhidos, muitas vezes se perdem ou são obrigados a acompanhar os seus pares pelo fato dessas pessoas terem ligações e terem ramificações que são capazes de fazer ou cumprir aquilo que fala aquela pessoa ao qual são contra as suas decisões. Isso em todas as nossas esferas. O Brasil foi tomado por gangsters. E esses gangsters, eles se encontram em todos os poderes. Isso é notório. A gente vê pessoas sendo culpadas, sendo inocentadas. E nós assistimos esse recuo do presidente da República e convocou o Conselho da República. As pessoas nem sequer sabiam que existe Conselho da República. Aliás, tem deputados que nem sabem o que é Conselho da República e nem sabem qual, porque não se interessam e não sabem quais são os assuntos que são tratados no Conselho da República. Esse é o momento que o gato coloca suas unhas no pescoço dos ratos, porque ali se encontram algumas pessoas que merecem o aperto das unhas do gato. Porque o Conselho da República ele é formado pelo presidente da República, o vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara. Essas duas figuras aos quais tinham a oportunidade de resolver todos os problemas, principalmente o presidente do Senado Federal, cuja, de passagem, nós não assistimos, nós não vimos nenhum senador manifestar, nem tampouco aqueles ao qual foram eleitos. Muitos deles foram eleitos por iniciativa privadas. Nós temos um colega de comunicação que está lá, sequer apareceu. Eu acho que nesse período de tempo eu nunca vi o Viana dar uma palavra no parlatório, nunca vi. E todos votaram. Eu votei nele e eu não vi. O que eu vejo é simplesmente ausência e a confirmação do que ele está fazendo, não contribuiu, não foi competente na função de senador. E todos eles ficaram o quê? Sumidos. E mais, no Conselho da República está lá o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente dos partidos, da maioria dos partidos, também da minoria dos partidos. Está ali o ministro da Justiça. E são indicados 6 elementos para o Conselho da República. 2 pelo presidente, 2 pelo Senado e 2 pela Câmara. São pessoas, cidadão, mas esses cidadãos não são cidadãos comuns como eu ou você. São pessoas que são da iniciativa privada e que têm um respaldo muito grande no desenvolvimento do Brasil. São 6 pessoas incrivelmente interessadas no crescimento do Brasil. Esses são o órgão superior do Conselho da República, o Conselho do Presidente da República. E ali são tratados sobre 2 incisos. O primeiro inciso do Conselho da República trata justamente sobre o estado de sítio e estado de defesa.
E o segundo trata nas manifestações ou o que é necessário para a estabilidade dos poderes da democracia ou dos poderes democráticos. A maioria dos presidentes, aliás, a maioria dos deputados, senadores, a maioria de algumas pessoas nem sequer sabe qual é a formação do Conselho da República, nem do Conselho de Defesa, nem como é tratado, como é posto em prática o estado de sítio, nem o estado de defesa, nem tampouco sabe que todos esses trâmites estão fora do artigo 142. O 140, o 141, cabe aos presidentes, o presidente do Senado convoca uma comissão para verificar, acompanhar o estado de defesa, caso o estado de sítio não tenha tido efeito. Então, convoca-se o estado de sítio, o presidente convoca, envia o pedido ao Congresso Nacional, que será estudado pela maioria do Congresso Nacional ou do Senado, o qual tomará as devidas providências. E isso no período de 30 dias, e pode se repetir, não pode passar disso. Então, a maioria do brasileiro não sabe como é a composição desse sistema, e muitos pedem o artigo 142, mas é preciso saber que estados de sítio são ações do presidente da República no estado de desequilíbrio democrático, onde alguns setores perdem, como tivemos no Rio de Janeiro. O estado de defesa, ele é aplicado caso o estado de sítio não tenha surtido efeito para o equilíbrio das ações criminosas que são instaladas em alguns estados, o que eu vejo que já deveria ter o estado de sítio por causa do crime organizado em alguns setores da nossa república. E o estado de sítio, ele é muito mais complexo porque os agentes, eles podem tomar posse de prédios, eles podem fazer quebra de sigilo, eles podem fazer uma série, prender, invadir, busca e apreensão em domicílio, tem uma série de coisas que podem acontecer no estado de defesa. Isso tudo é dado pelo Congresso Nacional ou pelo Senado Federal. As pessoas não sabem disso. Você acha que os deputados sabem disso? Eles não leem a Constituição Federal. Então as pessoas não conseguem entender isso e tomam conselhos. As pessoas, e eles vão às redes sociais para inventar essas mentiras. E muitos brasileiros, tadinhos, eles não compreendem isso. A nossa Constituição está incompreensível. Às vezes você vê uma composição, como de acordo com o artigo 118 da nossa Constituição, que é a composição do TSE, onde as escolhas são por meios secretos, são 7 membros, e quando esses membros eles são do Supremo Tribunal Federal e 2 da Superior Tribunal de Justiça, 6 para completar, são enviados 6 indicações do Supremo Tribunal Federal para o presidente da República para indicar 2 juízes que vão para o TSE. Então, quem indica os 6 advogados ilibados de moral equilibrada, podemos dizer assim, esses 6 são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabe quem. Você sabia que o Supremo Tribunal Federal indica 6 advogados para que esses possam fazer parte do TSE? E olha quem é o presidente da OAB Federal, da Associação dos Advogados do Brasil. Quem é? Me diga quem é. Não é um comunista nato? Então, esses advogados são indicados por quem? Mas é o Supremo que indica, o presidente indica 2 para o TSE, como sai como juízes. Essa é a composição do TSE. Então a gente vê que ninguém sabe, eu não sabia, você sabia? Eu sei porque eu li a Constituição, mas tem pessoas que não sabem a composição, de forma nenhuma. Então depois vem descendo, o presidente também elege para o Tribunal Regionais Eleitorais Federais, ele elege também mais 2 juízes que são indicados pelo presidente do Tribunal Regional, e também são indicados mais 6, e 2 são escolhidos. Essas pessoas, meu caro colega, senta sem você saber quem são, nós pagamos, é uma série de comportamento dentro da justiça que você não sabe os trâmites, mas existe uma coligação e uma ligação entre eles que você vê as coisas acontecendo.
E você não consegue compreender, você não consegue alcançar essas pessoas. Esse entendimento, isso que eu estou falando para você, está na nossa Constituição. Se você ler, você jamais vai comer dessa coisa que as pessoas postam na internet. Porque eu tenho o meu próprio marco regulatório de internet. Eu não leio porque eu sei que aquilo é mentira. Eu não leio porque eu não vou ouvir um deputado como esse, Sombras, porque eu sei que eles estão falando mentira. Então eu não vou ler aqui. Eu tenho o meu próprio meio de regular a mim mesmo. E eu só falo aquilo que está escrito na Constituição Federal. Então, primeiro, porque eu não posso mentir. Essa é a nossa república. E da forma que se encontra, lamento dizer, não há como fazer reforma, porque eles mesmos não vão permitir, criança. Eu fico extremamente triste quando eu vejo Senado, Câmara dizer que vão fazer reforma tributária ou reforma administrativa. Caramba, isso nunca vai acontecer no Brasil, a não ser que apareça um brasileiro com as mesmas características do Mao Tse-tung. Aí sim, provavelmente o Jorge Dória possa fazer isso, porque ele está muito coligado com os chineses, né? Coitado dos paulistas, com essa figura patética que nós assistimos, que sequer sabe diferenciar uma manga rosa de uma manga espada. Para ele tudo é manga. Então, mas é isso que nós temos e é isso que pretendemos um dia mudar e acreditamos que todos possam ter consciência um dia, que possa tratar da melhor maneira a nossa república, que para mim, nessa estrutura, dificilmente nós vamos resolver alguma coisa. Um abraço a todos e até mais.